Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Estamos aqui para mais uma conversa sobre algo que vai acontecer na nossa cidade, neste caso, mais concretamente, hoje ao final da tarde. Já lá vamos. Antes disso, como habitualmente, cumprimentar o nosso auditório, dizer àqueles que nos sintonizam pela primeira vez que somos Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis 24 sobre 24 horas em direto, online, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em streaming para todo o mundo. Basta apontar e eventualmente interagir connosco, porque não também deixar-nos o vosso gosto. Estamos então com 25 graus de temperatura média na nossa região, são 12 horas e 3 minutos. Boa tarde para todos. Boa tarde pela hora, porque eu ainda não almocei, se calhar para muitos de vocês ainda é bom dia, e para outros boas férias, porque já há por aí muita gente a gozá-las. Vamos falar de um evento que acontece aqui bem perto da Rádio AVFM, hoje ao final da tarde, no auditório da Academia de Música do Orfeão de Ovar. Estamos a falar de um concerto de música barroca. O espetáculo chama-se Sombras e parte da obra de António Marques Lésbio, um compositor português que viveu entre 1639 e 1709. Este será um trabalho apresentado por Tiago Matias, um aveirense que terminou o seu curso complementar de guitarra clássica em 2002 no Conservatório de Música Carlos de Gulbenkian de Aveiro. É com ele que vamos estar à conversa. Antes de o introduzirmos aqui nas nossas ondas artesianas, dizer que o espetáculo acontece então às 18h30 no auditório do Orfeão de Ovar e a entrada é grátis, livre de borla, como lhe quiserem chamar, basta aparecer para aproveitar para conhecer um pouco melhor a música erudita portuguesa. Agora sim, vamos introduzir na conversa o Tiago Matias. Olá Tiago, não sei se para ti é bom dia ou boa tarde, mas a primeira pergunta é se me ouves bem. Então, boa tarde. Ora, para mim é bom dia, porque ainda não almocei, assim como tu, Jaime. Ok, está tudo bem? Está tudo bem. São boas condições, sim, está tudo bem. Ok. Obrigado. Entusiasmado para o concerto de logo à tarde. Eu sei que já é o 10º desta digressão, mas acredito que aquele friozinho na barriga que o artista costuma sentir se mantenha sempre. Sim, claro que sim. É claro que sim. Este concerto é o 10º, são 11 concertos que estão integrados nesta digressão, mas na verdade este tem uma importância especial porque é o concerto mais perto de casa, ou seja, eu moro em Aveiro, este concerto vai ser em Ovar, e esta digressão ela está a acontecer desde Vila Real, desde Braga até ao Funchal, ou seja, desde Lisboa, Porto Alegre, em todo o país, e ilhas. E este é o concerto mais perto de casa e só por isso ele tem uma importância especial, até porque vou ter público, sei disso, que vai de Aveiro especificamente ver então aqui a apresentação deste novo concerto. E é como dizes, ou seja, e cada concerto tem a sua importância, não é o facto de ser o 10º em que é menos importante do que o primeiro, do que o segundo ou o terceiro, que todos eles são importantes e todos eles têm umas características em que fazem de cada concerto sempre um momento único e preparam para todos de forma especial, evidentemente. Como é que surgiu a oportunidade de vir ao Ovar? Sim, então, este disco é o 5º disco que eu gravo já e em cada disco eu gosto sempre de fazer
uma digressão de apresentação do disco, ou seja, não estar a limitar-me a um concerto de apresentação, mas fazer vários concertos. Isso é uma forma de estar a mostrar o trabalho e também de estar a conhecer escolas, estar a conhecer museus, estar a conhecer novos auditórios e pessoas, claro. E neste caso, Ovar é uma terra onde, apesar de estar mesmo ao pé de Aveiro, eu só fui tocar um par de vezes até hoje, ou seja, fui tocar com Sete Lágrimas, um grupo que faço parte, fui tocar agora há pouco tempo, aí no CAU, no Centro de Artes de Ovar, não é? Há relativamente pouco tempo, eu diria há uns 3 meses, e de facto já não recordava da última vez em que tinha ido aí. E está mesmo aqui ao pé de casa, é uma escola que é muito boa, a Academia de Música do Orfeão de Ovar, e lembrei-me, pronto, de estar a propor entre um dos concertos desta digressão, que passa por vários conservatórios, academias e também museus, estar a propor então a academia, pronto, e desde o princípio eles acharam interessante, pronto, e ativámos esta parceria e vai acontecer hoje então, hoje dia 3 de julho. E muito bem, obviamente que terás na plateia alunos da própria academia, isso também é interessante no papel, digamos, da formação de públicos destas escolas que se dedicam ao ensino da música, mas reforço para todos que nos estão a ouvir, a entrada é aberta a todos e quaisquer um que queiram marcar presença e nem sequer têm que pagar bilhete, o que acaba por ser também aqui uma bondade tanto do artista como da própria academia. Sim, ou seja, há outras formas de financiamento, está claro, deste concerto, mas que não passa pelo bilhete, o que é bom porque eu entendo que assim as pessoas não têm desculpa para não ir, antes de mais, e mais importante do que isso, veem que o espaço está aberto e que a cultura está aberta ao seu conhecimento. Eu penso que isso é muito importante, e era como dizias, ou seja, evidentemente há uma componente mais pedagógica nestes concertos, mas não é exclusivamente pedagógica, porque é música barroca, é música portuguesa barroca do século XVIII, que foi um período muito importante da nossa história e essencialmente um período em que Portugal tinha muito dinheiro, ou seja, estou a falar de música que basicamente foi composta no princípio do século XVIII, na altura em que Portugal tinha muito ouro do Brasil, e era um país rico, era um dos países mais ricos de todo o mundo, na verdade, na primeira metade do século XVIII. Isso fez com que, em termos culturais, muitos músicos estrangeiros viessem para cá, para Portugal, e que trabalhavam cá, ou seja, a par de António Marcos Lésbio, e outros músicos portugueses que foram enviados para estudar para fora, essencialmente Itália, e que voltaram, ou seja, e com isso eles trouxeram conhecimento adquirido. E com isto tudo, estando a resumir, só para dizer que é um momento que é estar a apresentar música que estava adormecida, de facto, há uns 300 anos, esta música que trago hoje ao Ovar, e que é uma oportunidade para as pessoas estarem a ouvir música portuguesa que no seu tempo, no seu momento, ou seja, no princípio do século XVIII, era uma da música mais, assim, de mais qualidade de todo o mundo, sem ponta de dúvida. Os melhores músicos do mundo estavam aqui em Portugal, e também em Espanha, Itália, França, mas aqui em Portugal estavam, sim, isso é certo, e a música que produziam era de grande qualidade. Pronto. E eu penso que isso deve ser relevado e deve ser mostrado às pessoas, e é essa também a minha intenção em estar a fazer tantos concertos de apresentação deste disco. Muito bem. Tiago, pegando na deixa da qualidade e dos ótimos músicos há 300 anos atrás, fiz um bocadinho do trabalho de casa e vi que tiraste 20 valores no exame final de guitarra. Como é que se consegue 20 valores? Não pode falhar nada. Sim, isso é verdade, ou seja, são momentos importantes que temos de estar bem, que temos de estar em forma. E assim é, ou seja, nesses momentos importantes, assim como eu encaro os concertos como momentos muito importantes, esses exames são académicos, ou seja, e nesse caso já lá vão uns 20 e tal anos, digo eu, mas esses momentos são momentos importantes, e estando a responder aí à pergunta de como se consegue, eu de facto sei que isto é uma frase muito batida, mas acredito realmente no trabalho, ou seja, muito mais no trabalho e no suor, que aliado a um certo talento, algum talento em que eu possa ter ou não, mas acredito fundamentalmente no trabalho, é como noutras áreas, mas no caso da música e no caso da música erudita,
a componente do trabalho é muito, muito importante. É muito importante a inspiração e o talento, certamente, mas sem trabalho, isso posso garantir que na música erudita não se chega longe sem ponta de dúvida. Ou seja, acredito que na música pop, na música rock, na música mais mainstream, às vezes haja um caso de sorte, mas na música erudita isso não acontece. É necessário muito trabalho e desde muito cedo, desde crianças. Estou de acordo, acho que isso é um pouco transversal a todas as áreas, é do trabalho que vem depois os resultados. Só dizer-te, Tiago, que tu aí não consegues ouvir, mas os nossos ouvintes de fundo estão a ouvir o teu Sombras, os acordes da guitarra vão soando aqui no estúdio e também nas nossas ondas artesianas. Depois teremos também a oportunidade de ter estas músicas em playlist e nos programas certos irão certamente ter algum destaque. Com tantas opções de estilos de música, de possibilidades, eu perguntava-te se este gosto pela música antiga tem um pouco a ver com querer perceber, ou seja, quase como na sociedade e digamos nas comunidades, para percebermos quem somos hoje, temos que olhar para trás para conseguir descortinar porque é que algumas coisas são como são. Tem de alguma forma a ver com isso? Exatamente. É uma pergunta ótima, Jaime, que me fazes, porque de facto eu acredito muito, não só que a história se repete, como o facto de que nós aprendemos muito com a história e aprendemos a viver melhor hoje se tivermos o conhecimento do passado. Era exatamente o que estavas a dizer. No caso aqui do gosto da música antiga, eu posso estar a contextualizar assim um pouco melhor, que eu estudei guitarra clássica, ou seja, da forma em que os alunos aí da Academia de Música de Orfeu de Ovar estudam, eu também estudei, era miúdo e estudava guitarra clássica, e houve uma certa altura, já pelo final da juventude, lá pelos 18, 19 anos, 20 anos, em que percebi que gostava muito, dentro da guitarra clássica, gostava muito assim, do repertório mais antigo. Mas sem grande conhecimento histórico do que era. Pronto. Mas tinha gosto, era um gosto inato e pelo repertório. E de facto, quando acabei o curso superior de guitarra clássica, que fiz em Lisboa e depois em Madrid, eu soube que iria virar de vida, ou seja, iria mudar de vida e deixar a guitarra clássica para estar a dedicar-me aos instrumentos antigos antepassados da guitarra clássica. Ou seja, eu falo aqui de uma família de instrumentos, em que aliás eles estão aqui atrás de mim. Há vários instrumentos que basicamente são instrumentos como o alaúde, a vihuela, a tiorba, a guitarra romântica e a guitarra barroca, lá está, que é o instrumento que toco hoje em Ovar. E então, por essa altura, mais ou menos pelos 20 anos, 21, fiz essa mudança e que estou muito contente com ela, e ela deveu-se essencialmente a 3 fatores, em que o primeiro foi de facto esse gosto. Era um gosto que eu não sabia explicar, que gostava de tocar música antiga, música até o século XVIII, essencialmente. Música até ao período de Bach. Eventualmente as pessoas certamente conhecem Bach, Handel, Vivaldi, são esses compositores barrocos, música até esse período. Este foi um dos fatores, este gosto, que eu não sabia explicar. Outro fator foi uma vontade que eu tinha muito grande de tocar mais música de conjunto, ou seja, música com conjuntos, com ensembles, com grupos de música, e não tocar a solo só. E de facto, na música antiga, isso veio a acontecer, ou seja, que toco com muitos grupos no Porto, em Lisboa, em Aveiro, vários grupos de música antiga, e isso, se eu estivesse na guitarra clássica, não seria possível. Um terceiro fator foi um fator muito objetivo, foi a parte financeira, ou seja, eu sabia que se estivesse neste ramo da música antiga, era um ramo em que havia poucas pessoas, e sabia que teria mais oportunidades de trabalho. Pronto, e assim foi, isso veio a acontecer, e de facto eu tenho muitas oportunidades de trabalho porque estou num meio que é menos ocupado, ou seja, menos povoado, e na altura em que fiz esta mudança já tinha essa noção, e foi este fator muito objetivo que espero que não pareça mal, mas de facto nós temos que pensar na nossa vida também em termos económicos, não é? Claro que sim. E foi um dos fatores. Não deixa de ser curioso esse terceiro fator, ou seja, se calhar a maior parte das pessoas que nos está a ouvir
achará que em Portugal há pouco espaço para a música antiga ou para a música erudita, e a imagem que nos estás a passar é precisamente o inverso. Ok, poucos executantes, mas apesar de poucos executantes, há público. Tens sentido isso de alguma forma ao longo destes anos de carreira, e esse público tem vindo a crescer? Exatamente, Jaime. É curiosa essa pergunta. E porquê? Porque, de facto, o que estamos aqui a falar, basicamente, é acerca da lei, então, da oferta e da procura, não é? E tens razão no que dizes, ou seja, existe menos oferta e existe mais procura. Existe mais procura por concertos de música antiga, e o número de executantes, eu creio que ainda não é o suficiente para essa oferta. Obviamente, isto é a perspectiva que eu tenho, e acredito que haja outras pessoas, mesmo da música antiga, em que não achem isso e que não concordem com o que estou a dizer. Mas, na verdade, é essa a experiência que eu tenho. E penso que essa procura, ela deve-se a várias coisas. Uma é que as pessoas, o público em geral, ele sente-se muito identificado com esta música antiga, em termos de harmonias, em termos melódicos e em termos de texturas. São músicas, ou é música, que de facto as pessoas gostam de ouvir, gostam de apreciar e gostam de ver ao vivo. Além disso, há sempre a componente estética, em que são instrumentos, em que estão aqui a ver, que são um bocadinho diferentes, ou seja, e admito que esta parte estética que também contribua para um certo gosto e um certo fascínio por estar a conhecer estes instrumentos e esta música. E até concertos que muitas vezes acontecerão em locais únicos, e que acabam por atrair também as pessoas por esse fator, porque a música erudita, a música antiga, cabe muito bem em locais onde não muitas vezes há espetáculos, e acredito que isso acabe também por atrair as pessoas de alguma forma. Sem dúvida, e posso dizer que, ou seja, aqui na perspectiva de músico, que toco música essencialmente do século XVI, XVII, XVIII, que quando tenho a oportunidade de estar a tocar em espaços que são exatamente desse período, ou seja, do século XVI, XVII, XVIII, que sinto uma empatia entre mim, entre o instrumento e o espaço, que não se gera se estiver a tocar num auditório ou numa sala recente. E esse prazer é quase uma ligação que é difícil de explicar, mas recordo-me que ainda a senti agora há muito pouco tempo, que estive a tocar era um museu de Leiria, que tinha uma sala exatamente do século XVIII, do princípio do século XVIII, que foi a altura em que estas músicas foram feitas. E senti uma conexão acústica, eventualmente até mesmo espiritual, pelo facto de estar a tocar um instrumento que tem 300 anos, música que tem 300 anos, num espaço que tem 300 anos. Ou seja, uma ligação que é ótima, e de facto estes espaços dão mais prazer ao músico estar a apresentar-se nestes espaços históricos, que há muitos em Portugal, ou seja, há muitos museus que existem em cima de conventos que eram do século XVII, século XVIII. Há muitas igrejas desse período, claro, muitas igrejas barrocas. E quando assim é, há um prazer redobrado em estar a fazer o concerto. Essencialmente pela parte acústica. A acústica, por norma desses espaços, é adequada a estes instrumentos. Sem dúvida alguma, popularmente costuma-se dizer quando a cara bate com a careta, e tem seguramente tudo a ver. Continuando aqui no bocadinho de trabalho de casa que eu fiz, verifiquei que vários dos teus trabalhos, para além de discos, têm livros que os acompanham. O próprio libreto deste CD Sombras é um libreto bastante detalhado. Eu diria que, ou perguntaria se há aqui uma necessidade também de, à volta daquilo que tocas, fazer alguma pedagogia, e aproveitar para juntar o útil ao agradável, e informar também as pessoas de como é que chegamos ali. Sem dúvida, Jaime. Ou seja, antes de mais, há um gosto que eu tenho e que me leva inclusive a estar a investigar estes temas, a estar a investigar em contexto de doutoramento, que eu tenho um gosto muito grande
por história. E sou muito curioso, sempre fui, e não consigo deixar nada por saber, ou seja, se descubro uma pontinha, eu quero ir atrás do fio todo e estar a descobrir a origem. É uma curiosidade que tenho desde sempre. Mas estando a responder em concreto ao que estava a perguntar, à componente mais pedagógica, sim. A edição destes livros, ela tem dois sentidos. Um deles, antes de mais, é deixar escrito a música que estive a gravar e que estive a transcrever e que estive a gravar em disco, deixá-la escrita para que outras pessoas possam tocar. Isso é uma noção que eu encaro assim quase como missão, ou seja, que tenho esse desejo de deixar coisas escritas para que os outros possam tocar. Porque este repertório não estava escrito desta forma, ou seja, eu posso entrar aqui numa explicação mais teórica, mas basicamente algum deste repertório estava escrito de forma muito incipiente, com poucas indicações, e é necessário estar a trabalhar em cima dele para estar a recuperá-lo. E depois de recuperar, eu penso que eu devo, além de gravar e além de estar a divulgar em concertos como o de hoje, eu devo estar a deixá-lo para que outros alunos e profissionais e professores que venham a usá-lo, venham a tocá-lo, venham a ensiná-lo, venham também a estar a usufruir. E por isso mesmo é que edito sempre, a par dos discos, edito livros onde tenho a partitura, é música escrita, e também a tablatura, que era o método então de escrita para estes instrumentos até ao século XVIII. Não era escrito em partitura, mas sim em tablatura. Muito interessante. Vamos agora aqui a este Sombras, que é, digamos, o último trabalho, aquele que vens apresentar hoje à tarde, então, e reforçando para aqueles que eventualmente ainda não ouviram, o concerto é hoje às 18h30 no auditório do Orfeão de Ovar, com entrada livre. Estamos aqui a falar de 14 faixas da autoria de António Marcos Lésbio, música então do século XVII. Curiosamente, estas 14 faixas não eram conhecidas e foram descobertas por ti. Portanto, a minha primeira questão é esta. Entre decidir, eu vou fazer algo sobre António Marcos Lésbio, investigar, recolher, presumo que refazer partituras, porque até provavelmente as músicas não estariam escritas para este instrumento e há que adaptar. Quanto tempo demorou tudo isto? Até chegar ao estúdio? Então, sim, eu diria que muito tempo, mas tenho de contextualizar assim um pouco melhor. Pronto. António Marcos Lésbio era um compositor que era muito conhecido no seu tempo, porque ele era mestre da Capela Real, ou seja, esta Capela Real era basicamente a orquestra do rei, era a orquestra mais importante em Portugal. E volto a falar que estamos a falar aqui de um período em que Portugal era um dos países mais ricos de todo o mundo. O nosso monarca, na altura, Dom João V, era um dos reis mais ricos de todo o mundo. E como tal, esta orquestra era muito reconhecida, tinha muita fama e era uma boa orquestra. E este António Marcos Lésbio era mestre, ou seja, era maestro então desta Capela Real. E como tal, ele era muito conhecido no seu tempo, seria mesmo entre o final do século XVII e início do século XVIII, a altura em que morreu, 1709, seria certamente o músico português mais conhecido em Portugal nesse período. E então, só para estar a recuperar, esta música foi escrita por António Marcos Lésbio, mas até de facto há 2 ou 3 anos, a música que se conhecia de António Marcos Lésbio, as composições que se conheciam, eram algumas, cerca de 20, mas sabia-se que ele tinha composto muito mais música. Essa música, ela perdeu-se em grande parte então no terremoto, então do dia 1 de novembro de 1755. Isso sabe-se porque existe uma lista das obras de António Marcos Lésbio e hoje em dia o que se conhece é uma parte muito pequena dessa lista. E então, mas desta lista não fazia parte obra para guitarra. Esta obra para guitarra barroca, ela estava dispersa em 3 manuscritos, que era um manuscrito para guitarra barroca que está em Coimbra e outros 2 que estão em Lisboa, todos do início do século XVIII. E basicamente eu estive a compilar estas 14 obras dispersas, estive a transcrevê-las e agora a gravar e a tocar em público. Mas só para responder, este processo,
Eu diria que eu conheço estas obras desde há uns 6 ou 7 anos e estou a trabalhar nelas desde há 4 ou 5 anos. Ou seja, há 4 ou 5 anos, apesar de ter, entretanto, gravado mais discos, mas estas obras é um processo contínuo que me teve a acompanhar desde há 4 ou 5 anos. Muito bem. António Marcos Lésbio é então um compositor que de alguma forma vai ficar mais conhecido também lá fora, porque acredito que esta turnê, se ainda não passou, irá também passar por outros países, não ficará aqui limitada ao mercado nacional. E isso é muito interessante, este intercâmbio. Para mais, quando, mesmo na música com palavras, a língua acaba por não ser uma limitação, que o diga ao fado, por exemplo, que é adorado por países que não percebem uma palavra de português, mas esta música romântica, digamos, é mais fácil de chegar a qualquer país, a qualquer língua, porque limita-se a ser instrumental, ao fim e ao cabo. Acredito que isto depois seja também, digamos, uma surpresa para aqueles que lá fora não percebem ou ainda não têm noção do talento que existe no nosso país e de um talento que já vem de longe. Sim, sim, sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Volto a falar aqui na questão da missão, sem parecer aqui muito espiritual ou muito religioso, mas de facto eu encaro um pouco este gosto que tenho. Eu gosto de encará-lo também como um pouco missão. E na verdade é como estavas a dizer, ou seja, neste fim de semana, no dia 5 de julho, vou estar a começar uma digressão em todo o mundo, que me vai levar a 10 países, 26 concertos em 10 países diferentes, desde Espanha, França, Itália, México, Bósnia e Herzegovina, Malásia, Brasil, pronto. São muitos países. E em todos estes 26 concertos, apesar de tocar vários instrumentos e também programas diferentes, não é sempre o mesmo, mas sei é que em todos os concertos eu toco música portuguesa. Isso, sem dúvida nenhuma, apesar de haver sítios onde vou tocar, festivais, onde não tenham pedido exclusivamente música portuguesa, eu falei com eles e disse, mas eu gostava de incluir uma parte do concerto ser com música portuguesa, porque além de ter uma qualidade muito grande, eu tenho gosto em estar a divulgar os trabalhos que de facto vou fazendo, ou seja, são 5 discos e todos eles com música portuguesa, e entendo que se me contratam é para isso, ou seja, e é isso que tenho de mostrar, que é a área a que me tenho dedicado, que é estar a investigar e estar a gravar então esta música portuguesa dos séculos XVI, XVII, XVIII. É isso. Mas em todos os concertos, não só António Marcos Lésbio, mas também os outros discos que estive a gravar, algumas obras vou tocar destes discos, porque acho muito importante estar a divulgar. É isso que vou estar a começar já neste sábado, em Espanha, em Gijón, no Festival de Música Antiga de Gijón, onde vou tocar, nesse caso, música do século XVI, mas muita música portuguesa, sim. Isso é muito interessante, sem dúvida, e a música cada vez mais faz pontes e está aqui um bom exemplo precisamente disso. Tiago, estás dedicado exclusivamente à música, vives disso, além dos vários instrumentos que tocas, fora da música seguramente que terás que tocar muitos outros, desde a procura de financiamento até à divulgação, provavelmente farás o teu próprio agenciamento, etc. Não é assim tão fácil como possa parecer de fora ser músico, pois não? Não é, ou seja, mas é um grande prazer, antes de mais. Aquela velha expressão de quem corre por gosto não cansa, e efetivamente eu admito que há certas áreas de trabalho que dão mais gosto do que outras, ou seja, isso eu admito, e a música é uma delas para quem gosta. E neste caso, pronto, eu de facto eu dei aulas de guitarra e também de alaúde até há 7 anos atrás, altura em que deixei de dar aulas, e na verdade sou um dos poucos guitarristas em Portugal, muito poucos mesmo, que só vivem de concertos, pronto. Mas é como dizes, ou seja, não são só concertos, porque para ter um concerto é necessário muito trabalho, e era o que estavas a dizer, ou seja, é muito trabalho à secretária, muito trabalho em termos
termos de candidaturas a apoios, muito trabalho em termos de divulgação. Estava a perguntar se eu sou o próprio agente. Sou, sim, ou seja, eu é que falo diretamente com festivais onde vou tocar, e acordo as condições e marco hotéis, marco aviões, marco tudo, sim, faço tudo. Há todo um trabalho, mas de facto este trabalho é todo em torno da música, em torno de cada concerto, e honestamente, apesar de parecer um trabalho um bocadinho mais complicado de fazer, mais chato, do que estar a tocar um instrumento, eu tenho um certo prazer em estar a fazê-lo, porque ele vai todo estar a conduzir ao momento, que é um concerto. E esse momento é tão especial que a mim me dá muito prazer estar ou seja, desde marcar um hotel até marcar a viagem, pensar na viagem, apesar de ser uma coisa muito chata de fazer e muito simples, mas dá-me prazer, sim, porque tem tudo a ver com o que vou estar a fazer. E com música, tem sempre a ver com música. Acaba por ser tudo fazer parte da antevisão daquele momento que os músicos procuram, que é o contacto com o público, estar em palco, mostrar o seu trabalho. Aqui em Ovar, em concreto, vens com o Sombras, digamos que é um concerto dedicado exclusivamente ao Sombras, portanto ao António Marques Lésbio. Quanto tempo de duração, mais ou menos, e o que é que as pessoas podem esperar deste concerto? Então, eu neste concerto em Ovar, ou seja, é um concerto que terá mais ou menos 50 minutos, não é muito tempo, porque é um instrumento solo. Eu posso aqui mostrá-lo, já que estamos aqui a falar com câmara. Este instrumento, esta guitarra barroca, que é um instrumento assim, que tem estes ornamentos barrocos, que são muito típicos do período barroco. E então, este instrumento, o que vou tocar, são 50 minutos, onde vou tocar, eu diria, metade então do concerto é com o repertório de António Marques Lésbio, este compositor que estamos a falar hoje, que nos traz esta conversa, e também para contextualizar este repertório e estar a inseri-lo assim, no contexto da época, não só temporal, mas geográfico. Eu também toco música espanhola, francesa e italiana para guitarra barroca, para que o público veja que este repertório de António Marques Lésbio é perfeitamente equiparável e perfeitamente a par em termos de qualidade com esta grande música espanhola, francesa, italiana, neste caso, que foi feita então nos séculos XVII e século XVIII. Ou seja, é metade de música estrangeira, e outra metade então de música portuguesa. É isso o que podem esperar, ou seja, na música estrangeira, de compositores espanhóis, vou tocar Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, que eram dois grandes guitarristas. De música italiana vou tocar Francesco Corbetta, que era um guitarrista muito bom, muito conhecido aqui no seu tempo. Estamos aqui a falar de um instrumento, acho importante, Jaime, estar a dizer isto, porque se hoje a guitarra será eventualmente um instrumento mais popular de todo o mundo, porque está em todos os grupos de música rock, pop, e desde sempre que é o instrumento mais popular, também no século XVII e século XVIII era o instrumento mais comum em todas as casas, em todas as cortes, exatamente porque era um instrumento que estava na música erudita e também na música popular, ou seja, era um instrumento que tanto ia da rua para a corte e da corte para a rua. Ele tocava música popular, música erudita, e era muito comum, também porque era um instrumento mais acessível em termos económicos, e era um instrumento muito comum. Já um instrumento ainda mais antigo, o alaúde, no século XVI, só para termos aqui noção da importância destes instrumentos, ou seja, o alaúde, que é um instrumento, deixa cá ver se encontro. Sim, é um que está aqui no meu dedo. Sim. Este instrumento, aqui no século XVI, era um instrumento que tinha muito mais obras compostas para ele do que todos os outros instrumentos juntos, ou seja, em termos de números, no século XVI, hoje conhecem cerca de 30 mil obras compostas para alaúde, este instrumento, e para todos os outros instrumentos, as flautas, as violas da gamba, todos, ou conhecem-se hoje cerca de 15 mil obras. Mais do dobro são para alaúde, ou seja, é um número incrível, o que mostra bem a relevância destes instrumentos nos séculos XVI, XVII, XVIII. E a guitarra barroca é o mesmo. Uma curiosidade em que não falámos ainda, Jaime, que é um dos manuscritos, ou seja, há 3 manuscritos para guitarra portuguesa, todos datados ali do princípio do século XVIII. Um deles, que é o que está em Coimbra, é um manuscrito que
tem 255 obras para guitarra barroca. Isto faz dele o maior manuscrito do mundo para guitarra barroca. Portanto, ora, fazendo aqui a ligação, era o instrumento mais popular em todo o mundo no princípio do século XVIII. Isto é um dado. O outro dado, que é o manuscrito maior de todo o mundo para este instrumento, que é o instrumento mais popular, ele é português. Ou seja, é por isto que eu encaro esta missão de estar a falar nestes dados, estar a mostrar estas evidências, porque certamente há muitas pessoas que não têm esta noção que em Portugal já teve momentos na história em que era um dos países mais ricos e mais importantes de todo o mundo em termos culturais. Ou seja, a mim não me interessa tanto essa questão do dinheiro, até porque no século XVIII esse dinheiro não foi assim tão bem gasto, esse dinheiro que veio do Brasil, mas na cultura foi. Ou seja, na cultura nós tínhamos uma corte e tínhamos músicos e tínhamos orquestras que eram equivalentes às orquestras italianas e espanholas do seu tempo, e de facto este dado e esta música, ela tem de ser divulgada, ela merece ser mais divulgada, e é isso que vou fazer também hoje às 18h30 na Academia de Música do Orfeão de Ovar. Extraordinário. Há aqui, de facto, apontamentos que eu próprio desconhecia. Não é que eu seja um especialista em música barroca ou música antiga, mas, de facto, desconhecia, por exemplo, esse detalhe, digamos, da produção em quantidade de música que existiu nessa época. Vamos então reforçar o convite para aqueles que nos estão a ouvir para marcarem presença hoje às 18h30 no auditório do Orfeão de Ovar. O Tiago Martins vem com a sua guitarra animar o final de tarde a partir das 18h30. O concerto é de entrada livre e eu recomendo mesmo, se puderem, venham, que vai seguramente valer a pena. E já que estamos aqui a falar do Orfeão de Ovar, não especificamente só sobre o Orfeão de Ovar, mas sobre estas instituições que promovem o ensino de música, seja particular, seja no caso aqui do Orfeão de Ovar, que faz até o ensino articulado com a escola pública. Qual é a importância que atribuis a estas instituições e a possibilidade que dão a qualquer um de poder tomar contacto com a música? Eu penso que é muito importante esta formação cultural, seja em música, ou seja em dança, seja em teatro. Acho muito, muito importante em que as crianças tenham acesso a esta formação. Atualmente, estes números, não sei, se fosse mais música antiga, eram números que eu tinha aqui na cabeça, mas neste caso não sei, mas sei mais ou menos. Atualmente existem aqui em Portugal cerca de 120 escolas deste género, ou seja, que são academias ou conservatórios que têm o paralelismo pedagógico. Que há vários casos em que são públicos, ou seja, em que o Estado financia a 100% e tudo é público, que é o caso dos conservatórios de Braga, do Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa. E depois há muitas academias e conservatórios, como é o caso então da Academia de Música do Orfeão de Ovar, e outras, certamente as pessoas conhecem, como o caso da Jobra, que está mesmo aí ao pé, no caso da Margarida Velha. Este tipo de academia, ou a Academia de Música de Espinho, elas têm apoio do Estado, e muito bem, porque eu creio que a formação cultural é de facto muito relevante e ajuda muito nas outras formações. Ou seja, uma criança que, a par do ensino do português, da matemática, do inglês, que tenha esta formação mais musical, é a área em que mais me diz que respeito, estará mais preparada também para essas outras áreas. Isto é um dado, há muitos estudos neste sentido, em que apontam nesse sentido que a música ajuda de facto a uma estrutura mental que contribui muito para a aprendizagem de outras áreas. Isto é um facto, e não podia deixar de dizer uma coisa, Jaime, sobre esta questão, que nós em Portugal estamos sempre a rebaixar-nos e a achar que é um país que tem poucas condições, que tem... E é verdade em muitos aspectos, mas só gostava aqui de estar a fazer uma ressalva. Às vezes nós damos as coisas por adquiridas e não damos essa importância. Isto não tem nada a ver com políticas nem com partidos políticos, mas só para termos esta noção que este ensino em que o Estado apoia em mais de 120 escolas,
em todo o país, é um ensino em que o Estado apoia desde há muitos anos, ou seja, e por isso é que não tem a ver com governos, com políticas, não tem a ver, é desde há muitos anos em que isto existe. Ele não é assim em muitos países da Europa, ou seja, e só para estar a cingir-me aqui a Europa, e para já não falar no resto do mundo em que não existe de todo este ensino patrocinado. Aqui na Europa existe em alguns países, sim, este ensino patrocinado, mas da forma em que existe em Portugal, eu diria que é quase único. E as pessoas acham que vão aqui ao lado a Espanha, a França, a Inglaterra, e que há muitas escolas públicas e com apoio do Estado para os filhos estarem a estudar música. Não é assim. Não é assim mesmo, ou seja, basta informarem-se e verem que em França isto não existe, na Bélgica isto não existe, etc. Na Alemanha isto não existe, ou seja, os pais, se quiserem que os alunos estudem música, eles têm de pagar. E aqui em Portugal há 120 escolas, em cada uma delas, não sei o número de alunos exato, mas uma média entre 400, 500, 800 mil alunos, e todos eles podem estar a estudar música durante 8 anos, sem pagar. Isso é uma coisa fantástica. Acontece mesmo na dança, porque também existe o paralelismo pedagógico com a dança. E isto é uma coisa que as pessoas, acho eu, os pais, essencialmente, de crianças, devem aproveitar, devem estar a aproveitar esta oportunidade e que não a deem como adquirida, pronto, porque é uma coisa que certamente custou muito a estar a conseguir e que devemos manter, evidentemente. Muito bem. Para além de que o facto de tomarem contacto com a música é quase como quem escreve um jovem ou uma criança no futebol. Não quer dizer que vá ser um Cristiano Ronaldo ou que vá fazer disso profissão. Pode limitar-se a ter algum conhecimento e depois seguir outro caminho. Mas o inverso também pode acontecer, que é alguém que se calhar nunca pensou que tinha um talento inato para a música e de repente descobre-se ali, digamos, uma grande figura que poderá vir a seguir e poderá vir a contribuir para a nossa cultura. Ambas as coisas são válidas, digamos, no ensino da música. Mas completamente, ou seja, estas escolas, elas não existem de todo só para estar a formar profissionais, ou que venham a ser profissionais da música, sem ponta de dúvida. Essencialmente, elas criam um público, porque ao estar a formar crianças no ensino da música, certamente essa criança vai ser um adulto muito melhor ouvinte, muito melhor consumidor de cultura, muito mais instruído, muito mais evoluído culturalmente, e é essa a principal ideia destas escolas, ou seja, não é estar a formar, o que não impede que de facto aconteçam esses casos, em que já agora deixa-me dizer que esses casos, ou seja, de alunos que revelam um talento que podem vir então a seguir, ele não tem de acontecer assim no imediato, ou seja, eu com isto estou a dizer, às vezes esse talento ele demora a demonstrar-se. Não é uma criança com 5 anos em que pega num instrumento, assim num piano, e que toca 2 notas juntas ou 3 juntas, em que vemos logo, certamente há casos em que vemos que tem mais jeito, mas o talento, que lá está, ele tem de vir associado sempre a muito trabalho, só mais tarde é que ele se revela. Ou seja, eu tive casos de alunos, na altura em que dava aulas, dei aulas muitos anos, em que no princípio eles andaram 1 ano, 2 anos ou 3 anos mesmo, em que não revelavam, além de grande talento, eles não revelavam assim muito interesse, e lá acontecia um episódio, ou numas férias, ou numa viagem, em que ouviam um concerto, ouviam uma música e davam mesmo aquela volta à cabeça e começavam a estudar e vieram a revelar-se assim, grandes músicos. Ou seja, eu dei aulas de facto a pessoas que hoje são músicos, que são professores de guitarra, que são músicos profissionais, e que tiveram de facto esse momento em que deram essa volta e que entenderam. Só digo isto é para os pais não acharem que se a criança, ela aos 5 anos ou 6, ela não demonstra um talento enorme, que não venha a ter. Porque pode vir a ter, e pode não vir estar, e pode não seguir música, não tem de seguir música obrigatoriamente, pode ser um ótimo músico, um ótimo músico amador. Há muitos excelentes músicos amadores, que são engenheiros, que são médicos, que são tudo, e que são ótimos músicos. Isso é ótimo, e porque têm talento. Mas de facto não é uma coisa que se revele logo, só para estar a deixar isto bem claro. Esta é a minha opinião. Sim. Ou seja, esta é a minha opinião.
e podem sempre mais tarde, brincando aqui um bocadinho, vir a ser um Tiago Matias. Indo então... Claro que sim. Indo então ao Tiago Matias, deixando agora, digamos, temas que são importantes que estamos a falar, mas que são mais genéricos, indo ao Tiago Matias e à sua carreira, que já leva algum tempo e que já tem, digamos, bastante substância, destes anos todos, um bom e um mau momento. Essa pergunta não estava à espera já, mas ainda bem. Ainda bem que consigo surpreender. Exatamente. Maus momentos tive bastantes, bons momentos tive muitos, agora vou ter de pensar aqui. Um mau momento. Sim, tive concertos certamente menos bem conseguidos, essencialmente por não ter a preparação que devia ter. Ou seja, em momentos de muito trabalho, de concertos diferentes, com grupos diferentes, não estar a preparar-me da forma em que devia. Lembro-me também, no princípio da carreira, apesar de hoje em dia eu controlar bastante bem essa tensão de que falávamos no princípio, esse nervo miudinho antes do concerto, hoje em dia controlo bastante bem, mas recordo-me aí no princípio da carreira de estar a tocar algum concerto que fiz para a TSF, e foi um concerto em direto, ou seja, que estava a tocar em direto. E nesse concerto, e por ser TSF, uma rádio enorme, ou era na altura, uma rádio enorme, senti um pouco aquela pressão e acusei essa pressão. E de facto foi uma das vezes em que pior toquei. E se eu tenho de estar a dizer um momento que me marcou, não diria que tenha marcado a ponto de estar a terminar a carreira, assim, nada disso, mas de facto um momento em que me recordo, que já lá vão uns bons 15 anos, foi esse concerto para a TSF, em direto, que senti, em que acusei demasiada pressão. Pronto, e não foi o concerto que devia ser e que podia ser. Este, em termos de momentos menos bons, eu penso que põe lá em cima. Em termos de momentos bons, efetivamente já tive muitos e sim, eu penso que sim, mas em vez de falar nos concertos a solo, que tenho feito muitos concertos a solo, eu vou estar a destacar alguns dos concertos que tenho feito com 7 Lágrimas, que é um dos grupos onde toco, que é o principal grupo onde toco, que temos muitos concertos por ano, eu diria que uns 30 concertos por ano, ou mais, muitos no estrangeiro, e um deles foi um concerto em Macau, já lá vão uns 9 anos, eu creio, em que foi num auditório muito grande lá de Macau, que já não me recordo agora do nome, é o auditório principal, que terá cerca de 2.500 lugares, e estava cheio. E fizemos o nosso concerto de 7 Lágrimas, e no final do concerto fizemos uma música de encore, ou seja, uma música de bis, que era uma música de Macau, ou seja, estudámos essa música, antes de ir para Macau estudámos essa música e fizemos essa música, ou seja, voltámos a palco e fizemos essa música e cabia-me então estar a começar essa música na guitarra, estar a fazer a introdução dessa música. E comecei a fazer a introdução e o público imediatamente esteve a associar a música que gostaríamos em termos de tocar e começou a cantar comigo, só comigo. Ou seja, foi um dos momentos mais importantes em que tive ao estar a começar uma música e sentir umas 2.500 pessoas a cantar aquela música comigo. Foi uma coisa incrível, um momento que guardo de facto e senti muita emoção. Sim. Espetacular. Agora de repente fizeste-me lembrar a polémica que anda para aí do hino de Portugal, não pela negativa da polémica em si, mas por algo positivo que eu vi há dias no feed das redes sociais, em que o Tiago Betancourt chegou ao palco com uma guitarra, começou a dedilhar o hino e o público todo cantou, e foi um momento extraordinário de partilha entre o artista e o público e até, digamos, de unificação patriótica, se assim lhe quisermos chamar. Cá está a música a fazer as tais pontes, a música a unir e a criar bons momentos, porque penso que é muito isso que se procura, tanto do lado de quem compõe, de quem toca, como também de quem vai assistir. As pessoas vão a um espetáculo para no final irem para casa um bocadinho melhor do que quando entraram, para terem memórias que ficam, e isso é indiscutivelmente interessante
interessante e transversal a toda a gente. Voltando a algo genérico, seguramente és um apaixonado da música erudita, da música antiga, mas não deixas de estar atento a tudo o resto. Há muita coisa a acontecer no nosso país. Eu diria que nascem e morrem artistas quase como pipocas nesta altura. O autotuning muitas vezes está ligado ao máximo, outras vezes nem tanto, mas a verdade é que não foi só nos anos 80 que se produziu muita e boa coisa, isso continua a acontecer. Como é que olhas para o panorama da música portuguesa e, eventualmente, para alguém que nos esteja agora aqui a ouvir, que gostasse de seguir a música, que conselho é que lhe davas? Então, eu não vou ter uma resposta pessimista, como leio hoje em dia muitas respostas de muitos músicos, muitos artistas, que têm a perspectiva muito pessimista sobre o panorama. Eu acho exatamente o contrário, ou seja, eu também, estamos de acordo. Nos anos 80, sim, em que nos anos 80 houve bons grupos, bons músicos. Posso aqui estar a referir assim, muito rapidamente apenas o Carlos Paião, que era músico excepcional e que morreu muitíssimo novo, com 29 anos, eu creio, que tinha 600 composições, 600 músicas aos 29 anos. Pronto. Mas como ele, havia outros. Estou aqui a pensar no António Variações, estou a pensar em vários grupos importantes. Só que nós não temos noção que hoje em dia há muito, muito mais grupos e mais músicos. Certamente nem todos são bons, é um facto. Mas também nos anos 80 não eram. Mas, só para termos aqui a noção, nós somos de uma geração, Jaime, em que sabemos, ou seja, eu quando tinha 15 anos, o número de festivais em Portugal era muito reduzido mesmo, muito reduzido, ou seja, hoje em dia são cerca de 200 festivais de música durante o ano, que é uma coisa incrível, incrível, e muitos deles são quase exclusivamente compostos por grupos portugueses, ou seja, isso faz com que haja uma grande necessidade de muita produção musical. E nessa grande necessidade, eu acho lógico, ou seja, voltamos aqui à lei da oferta e também da procura, que é, nessa necessidade, obviamente, isso vai estar a suscitar em que surja mais qualidade. Eu acho isso muito claro. E hoje em dia, eu podia aqui apontar, mas não quero estar a referir nada. Ou seja, há muita música boa, há muitos grupos bons, muitos compositores bons, mesmo dentro da área do pop rock, ou mais do mainstream. Há muita música boa, muito mais do que havia nos anos 80. Não temos de ter esse saudosismo. É verdade que antigamente as pessoas que eram músicos e que enverdavam por essa carreira teriam muita vontade, sim, muito gosto pela música e talento, mas não tenho a ponta de dúvida que os que seguem hoje esse caminho, até no meio mais mainstream, são músicos muito melhor formados, ou seja, muitos deles estudaram já nestas academias, nestes conservatórios de que falo, ou em escolas particulares, ou não, ou através da internet, que se tiveram a formar através de vídeos do YouTube e tudo, o que também é válido. A questão é que são músicos muito mais formados e muito mais conscientes do que estão a fazer e sem perder o talento. Ou seja, e o que se passa é que nos anos 80, anos 90, havia muitos músicos com muito talento, sim, mas com menos formação. E não tem mal nenhum estar a aliar esta formação ao talento. É essa a minha opinião. Ou seja, esta formação, ela não prejudica em nada ao talento. Ao contrário do que possam dizer em que vai estar a limitar, não. Ela não vai estar a limitar, ela vai estar a contribuir só para estar a explorar ainda mais esse talento. E nesse sentido, eu creio que hoje em dia há muitos músicos de grande qualidade em Portugal e também no mundo todo, porque este foi um fenómeno que não é exclusivo de Portugal, mas só para terem então esta noção é que falo neste exemplo aqui dos concertos de música, que existem muito mais do que existiam há 30 anos. Não estou a falar assim de há muito tempo. Há 30 anos, eu lembro, em termos de festivais de música, haveria em Lisboa 2 ou 3, haveria Vilar de Mouros, no Porto 1, e basicamente era isso. E depois havia coisas mais pequenas, mas hoje em dia há imensos festivais, as pessoas só têm de escolher e têm dificuldade em estar a escolher. E a festa do Avante. Exatamente. Presumo então que o conselho que darias a quem esteja a pensar seguir música é prepara-te. Exatamente. Isso é certo, é que sem preparação e sem trabalho, isso não vale a pena. Não? Só com
só com assim, um golpe de sorte muito, muito grande. Mas isso aí eu penso que é na música e em tudo na vida. Apesar de que hoje em dia se fala muito nessa questão de ter uma carreira alternativa, de não estudar, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que isso acontece num caso em 10 mil, em 10 mil pessoas, e não da forma em que se diz que só o facto de ser uma carreira alternativa vai estar a conduzir ao sucesso. Eu não acredito nada disso. Eu acredito que o que conduz é o trabalho. É o trabalho. Muito bem, Tiago. No início, ainda em off da nossa conversa, estávamos aqui na dúvida quanto tempo iríamos mantê-la. Eu penso que a conversa esteve boa porque faltam-nos 2 minutos para o sinal horário. Estamos mesmo a ter que terminar e quero-te dar, obviamente, aqui a oportunidade de dizeres algo que, por qualquer razão, eu não perguntei ou algo que consideres importante e, por que não, fazer também um convite da tua própria voz para logo as pessoas aparecerem no Orfeão do Ovar. Exatamente. Sim. É com muito gosto que convido as pessoas a estarem presentes hoje às 18h30, então no auditório da Academia de Música do Orfeão de Ovar, onde vou tocar algumas das músicas deste meu novo disco, Sombras. E se quiserem estar a conhecer um pouco melhor, não só este disco, mas os discos anteriores e também os concertos que tenho e que vou tendo, e estar a acompanhar a agenda, eu penso que podem fazer através do meu site, que é tiagomatias.pt, ou então através do Instagram, que é Tiago Borges Matias, ou do Facebook, se puderem que este nome, certamente vão lá ter. Não recordo agora do endereço. Mas então através do Instagram, em Tiago Borges Matias, ou do site, em tiagomatias.pt. Era precisamente... Podem estar a seguir. Não, força. Não, ou seja, penso que é importante, se tiverem interesse em estar a conhecer um pouco mais da história da nossa música portuguesa. É essa a área a que eu mais me dedico, e essencialmente a história para estes cordofones, para tiorba, vihuela, para guitarra barroca, alaúde. Penso que é uma história um bocadinho desconhecida, que está por trás destas sombras. O título deste disco até tem a ver com isso, ou seja, que é estar a desvendar o que está para lá da sombra. E penso que é interessante, e podem estar a acompanhar então no site ou no Instagram, onde quiserem, ou logo então às 18h30 no auditório da Academia de Música do Orfeão de Ovar. Muito bem, Tiago. Foi um gosto enorme esta conversa. Agradeço-te a disponibilidade uma vez mais e desejo que o concerto logo seja um grande sucesso e que corra tudo pelo melhor. Ok, muito obrigado, Jaime, por esta oportunidade e até à próxima. Até à próxima. Para vocês que nos estão a ouvir, continuem na companhia dos 98.7. Um abraço. Até breve.